E aí, gente, tudo bem? Vamos agora para o último capítulo das 6 lições de Ludwig von Mises. Ele fala sobre política e ideias aqui, tá? A sexta lição é a última, é rapidinho. Agora a gente já termina o livro. Eu acredito que você já tem uma boa noção sobre capitalismo, socialismo, intervencionismo e sobre inflação. Eu acredito que o ponto mais importante aqui é sobre inflação. Se você não ouviu, volta lá no vídeo. Clica, cara, e entenda sobre o que realmente é a inflação e não fica acreditando em qualquer coisa que você vê por aí. O governo diz que a inflação é 5. Mas o meu assessor no mercado financeiro me disse que o IPCA é 5. Isso não é a inflação real, tá? É isso que eu tô trabalhando para explicar nesse canal aqui e nas outras plataformas, beleza? Vamos começar então. No século das luzes, nos anos em que os norte-americanos instituíram a sua independência e alguns anos mais tarde, quando as colônias espanholas e portuguesas se transformaram em nações independentes, predominava na civilização ocidental um espírito de otimismo. Nessa época, todos os filósofos e estadistas estavam plenamente convencidos de que vivíamos o alvorecer de uma nova era de prosperidade, progresso e liberdade. Alimentava-se naqueles dias a esperança de que as novas instituições políticas, os governos representativos constitucionais estabelecidos nas nações livres da Europa e da América, atuariam de forma muito benéfica e que a liberdade econômica promoveria a permanente melhoria das condições materiais da humanidade. Sabemos perfeitamente que algumas dessas expectativas eram demasiado otimistas. Não há dúvida de que experimentamos nos séculos XIX e XX um progresso sem precedentes das condições econômicas, de fato. Progresso este que se tornou possível a uma população muito maior a viver num padrão de vida muito superior ao de épocas anteriores. Mas sabemos também que muitas das esperanças dos filósofos no século XVIII foram atrozmente estilhaçadas, esperanças de que não haveria mais guerras e de que as revoluções se tornariam desnecessárias. Essas esperanças não se concretizaram. Durante o século XIX, houve um período em que as guerras diminuíram, tanto em número quanto em gravidade, mas o século XX trouxe o ressurgimento do espírito belicoso. E temos boas razões para dizer que talvez ainda não tenhamos chegado ao fim das provações que a humanidade deverá atravessar. O sistema constitucional, introduzido em fins do século XVIII e início do século XIX, frustrou a humanidade. A maioria das pessoas e dos autores que tratou desse problema parece pensar que não houve relação entre os aspectos político e econômico do problema. Tende-se, por conseguinte, a considerar o fenômeno da deterioração do parlamentarismo, governo exercido pelos representantes do povo, como se fosse um fenômeno desvinculado da situação econômica e das concepções econômicas que determinavam as atividades das pessoas. Essa independência, no entanto, não existe. O homem não é um ser que tenha, por um lado, uma dimensão econômica e, por outro, uma dimensão política, dissociadas uma da outra. Na verdade, aquilo aqui que comumente se dá o nome de deterioração da liberdade, do governo constitucional e das instituições representativas, nada mais é que a consequência da mudança radical das ideias políticas e econômicas. Os eventos políticos são a consequência inevitável da mudança das políticas econômicas. As ideias que norteavam os estadistas, filósofos e juristas que no século XVIII e princípio do século XIX elaboraram os fundamentos do novo sistema político partiam do pressuposto de que, numa nação, todos os cidadãos honestos têm uma mesma meta final. Essa meta final, na qual todos os homens decentes se deveriam empenhar ao bem-estar de toda a nação, assim como das demais nações. Aqueles líderes morais e políticos estavam, portanto, firmemente convencidos de que uma nação livre não está interessada em conquista. Julgavam a luta partidária algo simplesmente natural, uma vez que lhes parecia totalmente normal a existência de diferenças na opinião no tocante à melhor maneira de se conduzirem os negócios do Estado. As pessoas que tinham ideias semelhantes acerca de um problema cooperavam. E a essa cooperação dava-se o nome de partido. Por outro lado, a estrutura partidária não era permanente. Não se baseava na posição ocupada pelos indivíduos no conjunto da estrutura social e podia sofrer alterações, caso as pessoas se dessem conta de que sua posição original fundamentara-se em pressupostos errôneos ou em ideias equivocadas. Desse ponto de vista, muitos consideravam as discussões desenroladas nas campanhas eleitorais e, posteriormente, nas assembleias legislativas, um importante fator político.
Não concebiam os discursos dos membros de um congresso como meros pronunciamentos que anunciavam ao mundo as aspirações de um partido político. Viam-nos como tentativas de convencer os grupos adversários de que as ideias apresentadas pelo orador eram mais corretas, mais propícias ao bem comum do que outras ideias antes apresentadas. Discursos políticos, editoriais em jornais, folhetos e livros eram escritos no intuito de persuadir. Não havia por que acreditar ser impossível para alguém convencer a maioria da absoluta correção das próprias ideias, desde que estas fossem bem fundamentadas. Foi nessa perspectiva que as normas constitucionais eram formuladas nos órgãos legislativos do princípio do século XIX. No entanto, partia-se do pressuposto de que o governo não iria interferir nas condições econômicas do mercado. Era preciso, também, que todos os cidadãos tivessem um único objetivo político: o bem-estar de todo o país e de toda a nação. E foi, precisamente, essa filosofia social e econômica que o intervencionismo veio a suplantar, gerando uma filosofia totalmente diversa. Segundo as concepções intervencionistas, é dever do governo apoiar, subsidiar, conceder privilégios a grupos especiais. O estadista do século XVIII pensava que os legisladores tinham ideias específicas sobre o bem comum. Hoje, entretanto, constatamos na realidade da vida política, praticamente na de todos os países do mundo onde não vigora simplesmente uma ditadura comunista, uma situação em que já não existem partidos políticos autênticos, no velho sentido clássico, mas tão somente grupos de pressão. Um grupo de pressão é um grupo de pessoas desejoso de obter um privilégio à custa do restante da nação. Esse privilégio pode consistir numa tarifa sobre importações competitivas, pode consistir em leis que impeçam a concorrência de outros, seja como for, confere aos membros de um grupo uma posição especial, dá-lhes algo que é negado ou deve ser negado segundo os desígnios do grupo de pressão a outros grupos. Nos Estados Unidos, o sistema bipartidário dos velhos tempos aparentemente ainda se conserva, mas isso é apenas uma camuflagem da situação real. Na verdade, a vida política desse país, bem como a de todos os demais, é determinada pela luta e pelas aspirações dos grupos de pressão. Nos Estados Unidos, continuam a existir um partido republicano e um partido democrata, mas cada um deles abriga representantes dos mesmos grupos de pressão. Estes representantes estão mais interessados em cooperar com outros representantes do mesmo grupo, mesmo que sejam filiados ao partido adversário, olha só, que com os esforços dos próprios companheiros de partido. Assim, por exemplo, conversarmos nos Estados Unidos com pessoas que efetivamente conheçam as atividades do Congresso, elas nos dirão: tal político, tal membro do Congresso representa os interesses de grupos ligados à prata. Ou dirão que tal outro partido representa os plantadores de trigo. Como é óbvio, cada um desses grupos de pressão constitui necessariamente uma minoria. Num sistema baseado na divisão de trabalho, todo grupo especial que almeja privilégios não pode deixar de ser uma minoria. E as minorias não têm qualquer possibilidade de êxito, senão pela colaboração com outras minorias congêneres, ou seja, com outros grupos de pressão semelhantes. Nas assembleias legislativas, procura-se compor uma coalizão entre vários grupos de pressão, de tal modo que possam vir a se converter em maioria. Mas, passado algum tempo, essa coalizão pode se desintegrar, uma vez que há questões que tornam impossível o acordo entre vários grupos. Novas coalizões, então, se formam. Foi o que aconteceu na França em 1871, numa situação que se configurou aos olhos dos historiadores como a queda da Terceira República. Não se tratou, porém, de um declínio da Terceira República. Houve simplesmente uma amostra de que o sistema de grupos de pressão não é algo que se possa aplicar com sucesso ao governo de uma grande nação. Temos nos órgãos legislativos representantes do trigo, da carne, da prata, do petróleo, mas antes de tudo, de diversos sindicatos. Só uma coisa não está representada no legislativo: a nação como um todo. Apenas vozes isoladas se põem ao lado do conjunto da nação. E todos os problemas, mesmo os de política exterior, são encarados do ponto de vista dos interesses especiais do grupo de pressão. Bem parecido com o Brasil, né? Nos Estados Unidos, alguns desses estados de menor população estão interessados no preço da prata, mas nem todos os habitantes desses estados têm esse interesse. Todavia, o país despendeu por muitas décadas considerável soma de dinheiro à custa dos contribuintes para comprar prata a um preço superior ao do mercado. Para mencionar mais um exemplo,
Só uma pequena parcela da população norte-americana dedica-se à agricultura. O restante é constituído por consumidores, não produtores de produtos agrícolas. Não obstante, esse país tem uma política que envolve o gasto de bilhões e bilhões de dólares com a finalidade de manter os preços dos produtos agrícolas acima do preço potencial de mercado. Não se pode dizer que esta é uma política de favorecimento de uma pequena minoria, visto que esses interesses agrícolas não são uniformes. Os que se dedicam à produção de leite não estão interessados num alto preço para os cereais. Ao contrário, prefeririam que esse produto fosse mais barato. Um criador de galinhas desejaria um preço mais baixo para a ração que compra. Há muitos interesses específicos, incompatíveis no interior desse grupo, por pequeno que seja. E apesar de tudo, uma hábil diplomacia cria condições que permitem a pequenos grupos obterem privilégios a expensas da maioria. Uma situação especialmente interessante nos Estados Unidos relaciona-se ao açúcar. Talvez apenas um dentre 500 norte-americanos esteja interessado num preço mais alto para o açúcar. Provavelmente os outros 499 querem um preço mais baixo. Contudo, a política do país empenha-se mediante tarifas e outras medidas especiais numa elevação do preço do açúcar. Essa política não prejudica somente os interesses dos 499 que são consumidores de açúcar. Gera também um gravíssimo problema de política exterior. O objetivo da política exterior norte-americana é a cooperação com todas as demais repúblicas. Ora, algumas delas têm interesse em vender açúcar nos Estados Unidos e desejariam vendê-lo em maiores quantidades. Este exemplo ilustra como os interesses dos grupos de pressão são capazes de determinar até mesmo a política exterior de uma nação. Ao longo de anos, em todas as partes do mundo, se tem escrito sobre democracia, sobre o governo popular representativo, esses textos trazem queixas das deficiências do regime. Mas a democracia que criticam é apenas aquela em que o intervencionismo é a política que rege o país. Hoje, poderíamos ouvir as seguintes palavras. No princípio do século XIX, nos parlamentos da França, Inglaterra, Estados Unidos e outras nações, faziam-se pronunciamentos sobre os grandes problemas da humanidade. Lutava-se contra a tirania, a liberdade, pela cooperação, como todas as outras nações livres. Mas hoje somos mais práticos no parlamento. É o que dizem, né? Não há dúvida de que somos mais práticos. Hoje não se fala sobre liberdade. Fala-se sobre majoração do preço do amendoim. Se isso é ser prático, então é óbvio que os parlamentos mudam consideravelmente, mas não para melhor. Essas mudanças políticas, fruto do intervencionismo, reduziram consideravelmente o poder que têm as nações e os representantes para resistir às aspirações de ditadores e às ações de tiranos. Há representantes em órgãos legislativos exclusivamente interessados em satisfazer eleitores que desejam, por exemplo, um preço alto para o açúcar, para o leite, para a manteiga e um preço baixo para o trigo, subsidiado pelo governo. Esses parlamentares nunca poderão representar verdadeiramente o povo. Jamais lhes será possível representar a totalidade do seu eleitorado. Os eleitores favoráveis a esses privilégios não levam em conta que há também outros eleitores, com posições totalmente divergentes, que, tendo pretensões diametralmente opostas, não permitem que seus representantes tenham êxito absoluto. Acresce que esse sistema, além de, por um lado, trazer um constante aumento nos gastos públicos, dificulta, por outro, o estabelecimento de impostos. Esses representantes dos grupos de pressão almejam muitos privilégios especiais para seus respectivos grupos, mas não desejam onerar suas bases de sustentação política com uma carga tributária demasiado pesada. Não era ideia dos fundadores do moderno governo constitucional do século XVIII que um legislador devesse representar não o conjunto da nação, mas apenas os interesses específicos do distrito em que for eleito. Essa foi, aliás, uma das consequências do intervencionismo. Segundo a concepção original, cada membro do parlamento deveria representar toda a nação. Era eleito em determinado distrito somente porque ali era bem conhecido, sendo escolhido por pessoas que nele confiavam. Mas não se pretendia que esse representante ingressasse no governo com o objetivo de proporcionar algo especial para seu eleitorado, para reivindicar uma nova escola, um novo hospital, um novo manicômio, causando assim considerável elevação dos gastos governamentais no seu distrito. Os grupos políticos de pressão permitem entender por que é quase impossível a quase todos os governos deter a inflação. Por quê, né? Quando as autoridades eleitas procuram restringir despesas, limitar gastos, os que defendem interesses especiais, uma vez que serão beneficiários diretos de determinados itens do orçamento, apresentam-se para declarar que tal projeto específico não pode ser posto em prática, ou que tal outro deve ser implementado.
A ditadura, claro, não é a solução para os problemas econômicos, como não é resposta para os problemas da liberdade. Um ditador pode começar fazendo toda a sorte de promessas, mas ditador que é, não as cumprirá. Em vez disso, suprimirá imediatamente a liberdade de expressão, de tal modo que os jornais e os oradores no parlamento já não possam assinalar, nos dias, meses ou anos subsequentes, que no primeiro dia de sua ditadura, ele dissera algo diverso do que passou a praticar dali por diante. A terrível ditadura que um país tão importante como a Alemanha foi obrigado a sofrer no passado recente vem-nos à mente quando consideramos o declínio da liberdade em tantos países nos nossos dias. A triste consequência é a deterioração da liberdade e da decadência da nossa civilização, de que tanto se fala hoje em dia. Diz-se que toda civilização acabará, finalmente por entrar em processo de deterioração e de desintegração. Tal ideia tem eminentes defensores. Um deles foi um professor alemão, Spengler, e outro muito mais conhecido foi o historiador inglês Toynbee. Eles nos asseveram que nossa civilização já está velha. Spengler comparou a civilização a plantas que crescem, mas cuja vida finalmente se encerram. O mesmo, diz ele, se aplica às civilizações. A aproximação metafórica entre uma civilização e uma planta é completamente arbitrária. Antes de mais nada, é muito difícil distinguir no próprio âmbito da história da humanidade civilizações diferentes e independentes. As civilizações não são independentes, são interdependentes, exercendo umas sobre as outras constante influência. Não se pode, portanto, falar de declínio de uma civilização do mesmo modo como se fala da morte de determinada planta. Mas, mesmo refutando-se as doutrinas de Spengler e Toynbee, resta ainda uma comparação muito usual: a comparação entre civilizações em deterioração. Não há dúvida de que no século II d.C. o Império Romano gerou uma florescente civilização, a qual se constituiu a mais elevada das que se desenvolvem nas regiões da Europa, Ásia e África. Houve, concomitantemente, elevadíssima civilização econômica, baseada num certo grau de divisão do trabalho. Embora essa civilização econômica possa parecer extremamente primitiva, quando comparada às condições atuais, ela teve características certamente notáveis. Alcançou o mais alto grau de divisão do trabalho jamais atingido até o advento do capitalismo moderno. Não é menos verdade que essa civilização se deteriorou, sobretudo no século III, e foi essa desintegração no seio de seu império que tornou impossível aos romanos resistirem à agressão externa. Embora esta agressão não fosse pior que outras muitas vezes repelidas nos séculos precedentes, os romanos já não tiveram condições de lhe opor resistência, desgastados que estavam pelo que se passara no interior do seu império. O que acontecera? Qual teria sido o problema? Qual poderia ter sido a causa da desintegração de um império que, sobre todos os aspectos, construíra uma civilização sem outra que lhe igualasse ao século XVIII? A verdade é que essa civilização foi destruída por algo semelhante, quase idêntico, aos perigos que rondam hoje a nossa civilização. Por um lado, houve intervencionismo, por outro, inflação. O intervencionismo no Império Romano consistia no fato de que, seguindo o modelo político de seus predecessores gregos, os romanos impunham o controle dos preços. Era um controle brando, praticamente sem consequências, porque durante séculos não se procurou reduzir os preços a um nível abaixo do seu nível de mercado. Quando a inflação teve início no século III, os romanos ainda não dispunham dos nossos recursos técnicos para promovê-la, não tinham como imprimir o dinheiro. Lançavam mão do método que consistia em enfraquecer o teor da liga metálica com que se cunhavam as moedas, sem dúvida um sistema de inflacionar muito menos eficaz que o atual, que pode, através de modernas máquinas impressoras, destruir com tanta facilidade o valor do dinheiro. Mas seu método antigo era eficiente o bastante para surtir o mesmo efeito, ou seja, para exercer o controle dos preços. Desse modo, os preços que as autoridades toleravam passaram a estar abaixo do preço potencial que a inflação elevara às várias mercadorias. O resultado, obviamente, foi que a oferta de produtos alimentícios nas cidades reduziu-se. As populações urbanas foram obrigadas a retornar ao campo e às atividades agrícolas. Os romanos nunca se deram conta do que estava ocorrendo. Não compreenderam, não tinham desenvolvido instrumentos mentais que lhe permitissem interpretar os problemas da divisão do trabalho e as consequências da inflação no mercado dos preços. Tinham, no entanto, clareza suficiente para reconhecer o quanto era nefasta aquela inflação e deterioração da moeda corrente. Os imperadores, então, baixaram leis que proibiam o deslocamento dos habitantes da cidade para o campo, mas tais leis não tiveram efeito. Aliás, não havia lei capaz de impedir que as pessoas que passavam fome
pois não tinham nada para comer, abandonasse a cidade e retornasse à agricultura. Os habitantes da cidade já não podiam trabalhar nas indústrias urbanas de processamento como artesão. Os prejuízos dos mercados nas cidades eram tais que já se tornara impossível comprar qualquer mercadoria. Assim, do século III em diante, as cidades do Império Romano entraram em decadência e a divisão do trabalho tornou-se muito mais precária que a de antes. Finalmente, o sistema medieval, da casa de família autossuficiente à vila, como foi chamada em leis posteriores, emergiu. Portanto, se compararmos nossas condições com a do Império Romano, teremos razões para dizer: iremos pelo mesmo caminho. Há muitos fatos semelhantes, mas há também enormes diferenças que não estão relacionadas com a estrutura política dominante na segunda metade do século III. Nesse período, havia o assassinato de um imperador a cada 3 anos em média. O assassino ou responsável pela morte tornava-se seu sucessor. Cerca de 3 anos depois, a história se repetia. Diocleciano, quando tornou-se imperador no ano 284 d.C., tentou por algum tempo sem sucesso resistir à deterioração do império. As diferenças entre as condições atuais e as de Roma do século III são enormes, porque as medidas que causaram a desintegração do Império Romano não foram premeditadas. Não eram, eu diria, medidas assumidas em consequência de doutrinas condenáveis, mas bem formalizadas. As ideias intervencionistas, as ideias socialistas, as ideias inflacionistas dos nossos dias foram engendradas e formalizadas por escritores e professores, e são ensinadas nas universidades. Poder-se-ia então observar: a situação atual é muito pior. Eu respondo: não é pior, é melhor na minha opinião, porque ideias podem ser derrotadas por outras ideias. Ninguém duvidava, na época dos imperadores romanos, de que a determinação de preços máximos era uma boa política, e de que isso assistia ao governo o direito de adotá-la. Ninguém discutia isso. Mas agora, quando temos escolas, professores, livros prescrevendo tais caminhos, sabemos muito bem que se trata de um problema a discutir. Todas essas ideias nefastas que hoje nos afligem, que tornaram nossas políticas tão nocivas, foram elaboradas por técnicos do meio acadêmico. Um famoso autor espanhol falou a respeito da revolta das massas. Devemos ser muito cuidadosos no uso desse termo, porque essa revolta não foi feita pelas massas, foi feita pelos intelectuais, que, não sendo homens do povo, elaboraram doutrinas. Segundo a doutrina marxista, só os proletários têm boas ideias, e a mente proletária sozinha engendrou o socialismo. Todos esses autores socialistas, sem exceção, eram burgueses, no sentido em que eles próprios socialistas usam o termo. Karl Marx não teve origem proletária, era filho de um advogado, não precisou trabalhar para chegar à universidade, fez seus estudos superiores do mesmo modo como os fazem os filhos das famílias abastadas. Mais tarde, e pelo resto de sua vida, foi sustentado pelo amigo Friedrich Engels, e sendo um industrial, era o pior tipo burguês, segundo as ideias socialistas. Na linguagem do marxismo, era um explorador. Tudo que ocorre na sociedade de nossos dias é fruto de ideias. Sejam elas boas, sejam elas más. Faz-se necessário combater as más ideias. Devemos lutar contra tudo o que não é bom na vida pública. Devemos substituir as ideias errôneas por outras melhores. Devemos refutar as doutrinas que promovem a violência sindical. É nosso dever lutar contra o confisco da propriedade, o controle de preços, a inflação e contra tantos outros males que nos assolam. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas a pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. No glorioso período do século XIX, as notáveis realizações do capitalismo foram fruto das ideias dos economistas clássicos, de Adam Smith e David Ricardo, de Bastiat e outros. Precisamos apenas substituir más ideias por ideias melhores. A geração vindoura conseguirá fazer isso. Não apenas espero que assim seja, tenho mesmo muita confiança nesse futuro. Nossa civilização não está condenada, malgrado o que dizem Spengler e Toynbee. Nossa civilização sobreviverá e deve sobreviver, e sobreviverá respaldada em ideias melhores que aquelas que hoje governam a maior parte do mundo, ideias que são engendradas pela nova geração. Já considero um ótimo sinal o simples fato de hoje estar aqui nessa grande cidade que é Buenos Aires, a convite desse centro, falando sobre a livre economia. Há 50 anos atrás, ninguém no mundo ousava dizer uma palavra sequer em favor de uma economia livre. Hoje, em alguns dos países mais avançados do mundo, já temos instituições que são centros para a propagação dessas ideias. Infelizmente, não me foi possível dizer muito sobre essas questões tão importantes. 6 palestras podem ser excessivas para o auditório, mas não são bastantes quando se quer expor toda a filosofia que embasa o sistema de livre economia.
Por outro lado, certamente não são bastantes para que se possa refutar tudo o que de insensato vem sendo escrito nos últimos 50 anos acerca dos problemas econômicos de que estamos tratando. Estou muito agradecido a este centro pela oportunidade de me dirigir a tão distinta plateia e espero que, dentro de alguns anos, o número dos defensores das ideias em prol da liberdade tenha crescido consideravelmente nesse e em outros países. Quanto a mim, tenho plena confiança no futuro da liberdade, tanto política quanto econômica. Então, gente, esse aqui foi o último, foi o capítulo 6, tá? Cara, é um livro curto, são as 6 palestras que o Mises deu ali em Buenos Aires, tá? A esposa dele pegou as palestras, deu um jeito de transcrever e transformou em um livro. É simples, é curto, mas ele tem tudo que você precisa saber. Socialismo, capitalismo, sobre intervencionismo, sobre a inflação, tá? Bom, eu fico feliz que você chegou e assistiu tudo, tá? Que você escutou a playlist inteira. Agora você já tá mais informado, já vai saber mais sobre inflação. Já sabe que você não tem que confiar tanto assim no governo, né? Valeu, gente. Se vocês curtiram, se inscreve no canal, dá uma força, dá um like aí, comenta, fala o que você acha, o que você gostou, o que você não gostou. E é isso aí. Precisando, me chama no direct e a gente troca uma ideia no Instagram. Valeu? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money.